Vasco da Gama, gigante da colina. Agora destaque no Debate-Bola 4 linhas. E o Reizinho, quando vai estrear? Os holofotes estão todos sobre Juninho, que depois da apresentação numa coletiva de imprensa na Lagoa e depois para a torcida em São Januário, o Reizinho começou a treinar com os companheiros. Estou voltando para colaborar e para ajudar o Vasco a continuar vencendo. Vocês acham aí que o Juninho tem armas para colaborar mesmo com o clube? Olha, armas ele tem. Ele tem uma grande técnica, ele é um jogador de muita categoria, né? Sempre foi dotado de um bom passe, entendeu? E chuta muito bem a gol, né? Sempre foi assim ao longo da carreira. E se cuidou muito bem fisicamente falando, né? Nunca foi de sair à noite. Enfim, sempre foi um jogador muito, muito bom. Então ele tem muitas armas sim para poder ajudar o Vasco, né, nessa fase que ele tá precisando, né? Vai precisar do Juninho no ano que vem na Libertadores da América. Não sei se ele vai continuar no que vem não. A princípio ele viria para jogar só brasileiro. Mas eu acho que ele vai se motivar o suficiente para poder renovar o contrato para ano que vem. O Juninho está fazendo o discurso perfeito. Ele está se colocando na humildade de quem já conquistou, mas que não vive do que ele conquistou. Lógico. Ele está se colocando com 36 anos. Eu falei, gente, eu não sei se posso dar o que vocês esperam. E quando um profissional dá um discurso desse tipo, a tendência é que ele se supere, que a gente espere do Juninho algo. Claro que ele não vai ter a mesma explosão física que ele tinha no ano de 98, na Libertadores da América, onde ele ajudou o Vasco a fazer uma grande campanha, foi decisivo para o título. Fez o gol da classificação para a final, né? Mas com certeza ele tem mais maturidade aos 36 anos e vai suprir essa falta física com a inteligência que ele tem. Como ele se porta, você falou muito bem, fora das quatro linhas, é um retrato. Pode ser aí um retrato do que ele vai apresentar em campo. Um ótimo futebol, um futebol refinado, inteligente, e ele vai com certeza chegar aos atalhos para o Vasco ter aí grandes conquistas. Juninho Pernambucano pode ser aí uma grande revelação, como outros jogadores com mais idade fizeram. Eu vou citar aqui o estilo do Juninho Pernambucano. Vai parecer muito, né? Pode parecer muito com o Júnior no final de carreira em 92, dando título para o Flamengo. Petkovic em 2009. Isso. Então, até o próprio Roberto Dinamite, que foi destacado no final de carreira para o meio-campo. O Roberto, que não chegou a se firmar muito no meio-campo, foi para um time com menos expressão, ele foi para a Portuguesa. Campo Grande. Terminou no Campo Grande. Não, ele terminou no Vasco em 92, mas ele estava disputando a Copa Rio, que era um torneio de menor porte do campeonato. Era feito em paralelo com o Campeonato Carioca, às vezes. E às vezes até com o brasileiro. Então acredito que o Juninho tem sim muito a dar, mas ele tá dando aquela coisa, um passo de cada vez. Ele não tá chegando que eu vou chegar para decidir, vou chegar para ganhar o 5º título do Vasco. Não. Mas ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele sabe. E você, torcedor vascaíno, sabe muito bem como é o Juninho, né? Você que acompanhou a Libertadores de 98, Campeonato Brasileiro de 2000, sabe que o Juninho tem muito a dar ainda ao Vasco, né? Eu acho agora que a pergunta aqui pro Debate Bola é pertinente e o torcedor do Vasco quer saber mais sobre essa resposta, até para os companheiros aqui da mesa. Eu quero fazer essa pergunta agora, em relação o Juninho Pernambucano e Felipe jogando juntos na equipe titular. E aí, começo com você. Eu acho que vai haver um revezamento no início. Eu acho que eles vão alternar, cada um jogar um tempo. Isso aí foi o que foi dito inicialmente. Dependendo de como os dois estiverem na forma física, talvez, quem saiba, o Juninho chegue e o Diego Souza seja deslocado como volante. Não sei se pode render. É o que eu acho que pode ser uma chance. Aí talvez barraria um Eduardo Costa, botaria o Diego Souza de volante, mas a princípio vai ser cada um jogando um tempo. Eu acho que... Bom, tanto Diego Souza, quanto Juninho, quanto Felipe já jogaram em alguma fase da carreira como volantes, né?
Então, qualquer um dos três até poderia jogar de volante. Como o Diego Souza é mais novo, eu acho que seria um pouco mais fácil para o Diego Souza se adaptar, readaptar, né, à condição de volante. Mas eu não sei se ele gostaria de jogar de volante de novo, né, na carreira. Essa parte eu acho difícil também, mas Flávio, como você citou o Júnior no Flamengo, o Júnior era volante. Era volante, aos 38 anos de idade. 38 anos, e desenvolveu bem e deu título brasileiro de 92 pro Flamengo. Fez gol de falta, inclusive, na final. Gol de falta, fez gol olímpico durante o campeonato também, sobre o Vasco, aliás. Eu acho que, quem sabe, o Juninho não pode ser uma grata surpresa como volante. O que eu acho legal é que ele tá indo ao contrário do Reizinho, personagem do Jô Soares, que ficava toda hora dizendo: o que eu sou, o que eu sou? Sois rei, aí sois rei. Mundo, sois rei, sois rei. Ele é um rei que não deixa a coroa subir a sua cabeça. É verdade. E a comparação que eu fiz, vou fazer aqui uma observação, com o Pet cabe até mais, que o Pet fez um campeonato de pontos corridos, deu o título ao Flamengo. Agora, em relação ao Júnior, né, naquela época, em 92, o Flamengo, se fosse aos moldes do campeonato de hoje, ficaria em 8º lugar. Verdade. Ficaria em 8º lugar, não conquistaria o pentacampeonato se fosse em pontos corridos. Mas até porque o Flamengo na primeira fase foi muito mal, né? Foi crescendo no final. E aí chegou a segunda fase e foi campeão. Mas foi em pontos corridos também. A segunda fase foi fase de grupos. Foi fase de grupos, 2 grupos de 4. O Flamengo foi o primeiro. Foi o primeiro. Também. Não foi um mata-mata. Tem que lembrar isso também. Foi tiro curto, mas foi em fase de grupos. Tá certo, tá certo. Olha, enquanto o Juninho não vem, o Vasco está se preparando para o jogo com o Grêmio, jogo difícil no Olímpico, e o Vasco corre o risco de não ter seus 2 volantes titulares. O Eduardo Costa não joga, tá com muitas dores na coxa, inclusive ele jogou no sacrifício nos 2 jogos contra o Curitiba. Aí no lugar dele deve entrar o Felipe Bastos, e o Rômulo talvez não jogue também. Ele se machucou, ele teve uma torção durante a partida Vasco e Figueirense. A chance do Alan ir pro meio e o Fagner pra lateral. Enfim, né? O Alan voltando à posição dele, né? Ele jogou assim contra o Figueirense, mas como terceiro volante. Pois é. E não foi muito bem, eu achei. Porém, o Felipe Bastos, tecnicamente, é melhor que o Eduardo Costa. Mas é um desfalque que vai ser sentido. Porque o Eduardo Costa está crescendo muito com a camisa do Vasco, né? Não tá só aquelas butinadas que ele dava no início. A gente criticou muito ele no início, né? Você principalmente, né, Fernando? Desculpa ser dedo duro, mas... Não tem problema não. Mas realmente no início ele batia mais do que jogava. Acho que ele entrou em forma, né? Eu vou discordar da mesa, eu sou defensor do Eduardo Costa. Não tecnicamente, o Eduardo Costa é muito importante na questão da liderança dentro de campo, na questão de ter ali a confiança dos companheiros, que em relação ao meio campo, a defesa e o ataque no meio campo, né, na cabeça de área ali, é algo muito importante para chamar a atenção em algumas ocasiões, para colocar brilho no time, para chegar ao ponto certo de se defender ou de atacar. O Eduardo Costa como esse se fosse ponto de equilíbrio, como se fosse um auxiliar do Ricardo Gomes dentro de campo, mesmo com limitações técnicas. Não, eu concordo com você. Eu acho que foi fundamental a presença dele para o título do Vasco na Copa do Brasil. Lógico, principalmente no segundo jogo contra o Avaí. Ele deu uma segurança pro time. Ele deu uma segurança. Pessoal, vai pra frente, que eu aqui seguro as pontas. Lógico. Ele tava, inclusive, cobrindo o Alan, que o Alan tava fazendo o Alan, inclusive, cresceu na lateral graças à presença do Eduardo Costa no meio de campo. Lógico. Foi um jogador fundamental. Foi. Agora, do lado do Grêmio, o time deve ter um meio de campo escalado em losango. É o Fábio Rockenbach, o Fernando, o Lúcio e o Douglas, que inclusive foi muito elogiado pelo Renato Gaúcho. O Renato acha ele um camisa 10 fundamental. O Douglas é aquele jogador, né? Como é que se diz? Vagalume, né? Acende e apaga, né? Quando ele acende, ele é muito bom jogador. Agora, quando ele apaga... E ele tá um pouco queimado na seleção brasileira depois de ele ter perdido a bola que gerou o gol da Argentina na derrota do Brasil por 1-0 para a Argentina. Pois é, ele é capaz desse tipo de lance, mas é capaz também de gols espetaculares, né? Também, como o gol
que ele fez lá contra a Universidade Católica, né? Sim, sim. Pela Libertadores, né? Um golaço. Agora também no Grêmio, destaque para o Gilberto Silva, que voltou a treinar. Daqui a pouco ele vai aparecer aí no time gremista. Pois é, o Gilberto Silva, se ele repetir o futebol da Copa de 2002, vai ser ótimo, né? Mas se ele repetir o da Copa de 2006 e o da Copa de 2010, não vai ser tão bom assim, não. Mas ele é importante no lado da liderança, né? Também que o Flávio ressalta, e né? Taticamente, né? Taticamente, o Gilberto Silva é como se fosse o Eduardo Costa. São peças parecidas, né? Não tem um brilhantismo técnico. Até chegou a ter muito mais em 2002, né? 2002 sim. Estava no auge da forma. Acredito que o problema do Gilberto Silva, que ele não evoluiu mais, foi ter ido para um time inglês, o Arsenal, muito fechado taticamente, né? E não tinha... Muito bem definido taticamente. O Gilberto Silva foi para lá e se estabilizou lá. E depois foi para a Grécia, uma escola com menos qualidade do futebol, mas ali na Inglaterra ele não conseguiu se desenvolver, porque o esquema tático não permitia. Não ajudava. Voltando a falar do Vasco, as renovações do Felipe Bastos e do Éder Luiz, que são emprestados pelo Benfica, elas estão muito bem encaminhadas para acontecer, pelo menos até amanhã. Deve estar tudo concretizado. Importantíssimas as duas, principalmente a do Éder Luiz. Em compensação, há possibilidade sim do Dedé ir embora, só que depois da Libertadores de 2012. Nesse caso, então, menos mal pro Vasco da Gama, que é um excelente zagueiro, mas que vai ser muito assediado pelo futebol europeu. Então ele, com certeza, uma negociação futura, mas se já estão projetando para o final, para 2012. Isso, o Vasco pode chegar até o final da Libertadores, que o Dedé é garantido. Segundo a imprensa portuguesa, isso. A imprensa portuguesa, que já dava como certa a ida dele para o Benfica logo agora já está dizendo que é para o ano que vem. Pelo menos, por enquanto, o Vasco tem essa segurança do Dedé jogando pelo Vasco. Eu acho que o Vasco ainda precisa, depois de ter contratado o Juninho, beleza, muito legal pro meio de campo, agora tem que contratar um pouco um zagueiro pelo menos para compor elenco, né? Para compor elenco, já que o Cezinho e o Douglas estão machucados, e você tá vendo o Fernando daqui a pouco tá indo embora também, ter que subir gente da base num campeonato brasileiro que é uma fogueira. É complicado. Agora, Vinícius, vamos falar do dirigente mais badalado do futebol brasileiro. Popstar Rodrigo Caetano. Quanta idolatria, hein? Idolatria para um dirigente. Tá certo, ele deu o título ele ajudou a dar o título pro Vasco, ajudou a montar um bom time, ajudou a reerguer o Vasco, né? O título da segunda divisão, que as pessoas desmerecem tanto, que é sem expressão, mas eu acho que para uma reconstrução é importantíssima essa conquista. Lógico, tanto é que os dois últimos campeões da Série B se enfrentaram na final da Copa do Brasil, Vasco e Curitiba. Agora tá uma idolatria exagerada, lembrando que o Rodrigo Caetano é o mesmo que trouxe o Fernando, zagueiro, o Marcel, atacante, o Tite, que é um zagueiro também que não tinha muita qualidade. Ele também erra. Mas todo mundo erra, Vinícius. Claro, mas todo mundo erra. Mas do jeito que tá essa idolatria toda, essa disputa, 200 e tantos mil reais pra ele, peraí, né? Mas deve ficar no Vasco da Gama, né? A princípio sim, ele teria ficado muito chateado de ter vazado a notícia da negociação. Aí imagina, confiança, não tem a confiança. Vai que vazam as notícias das negociações que ele quer fazer em sigilo lá no Fluminense. Eu acho que talvez isso ele já esteja vendo de maneira torta a ida para o Fluminense por enquanto. E talvez esteja pensando na Libertadores também. Com certeza, que vai ser um projeto. O Vasco já teve aí, depois da conquista da Copa do Brasil, uma bilheteria, um faturamento na venda das camisas, e está preparando um marketing muito forte para a Libertadores de 2012. O Vasco vai arrecadar muito dinheiro em 2012, e para o futebol, claro, né, para um clube como o Vasco da Gama, isso é importantíssimo. Recado final, Fernando Diniz. Bom, meu recado final, gente, vai para o Vasco, né? Pro Vasco, né? Vai para a permanência de Rodrigo Caetano, que ajudou muito, né, nessa reconstrução do time. Então, Rodrigo, você errou muito também, mas acertou muito mais. Então, você realmente que você acerte
mais ainda para poder, né, fazer com que essa reconstrução continue para a Libertadores. Recado final, Vinícius Faustini. No meu recado final, uma informação. Amanhã, às 6 horas da tarde, na Capela de São Januário, haverá missa em homenagem ao título da Copa do Brasil, com direito à presença de todos os torcedores do Vasco que estão convidados. Meu recado final é para o torcedor vascaíno. Dia 6 de julho é a previsão da reestreia do Juninho Pernambucano contra o Corinthians. 6 de julho, então, o Reizinho reestreando em São Januário. Olha só, Vasco da Gama agora já está de olho no seu Reizinho, certamente. Tomara que ele ajude o Vasco a continuar no caminho das vitórias. Será que vai ter muitas coroas de Reizinho distribuídas em São Januário? Provavelmente, né? Ponto final? Ponto final.